que esse conflito, esse possível conflito de interesses, né, de Vasco com o filho, o enteado da presidente do Palmeiras, né, o Lamáquia, a família Lamáquia, por que isso interessa tanto ao Flamengo? Por que a gente está... olha, não posso, porque o pessoal fica bravo se falar, gente. Por que o Flamengo se preocupa tanto com isso, né, e gera também, do outro lado, uma onda de hate? Embora eu tenho que ser honesto com você, aquele vídeo que eu fiz seu cantando aquela musiquinha pro Palmeiras e tal, que no primeiro momento, pelo que eu soube, não foi muito bem visto, mas depois, com os comentários ali, muita gente de outros clubes falando: eu queria que o meu clube tivesse um presidente assim, não sei o que e tal. Mas, enfim, muita gente de outros clubes admira, não só você, mas toda essa gestão desses últimos 15 anos, como você mesmo disse, né, que mudou a história do Flamengo. Mas, sendo objetivo, por que isso incomoda tanto o Flamengo, né, esse conflito de interesse, o possível conflito de interesse entre Vasco, enteado da Leila, que é presidente nesse momento do Palmeiras, enfim? Bom, vamos lá. A primeira coisa, eu estava falando agora há pouco aqui, sobre você fazer o que é certo, não o que lhe é conveniente. Nem sempre o que lhe é conveniente é certo. Uhum. Nós temos batalhas homéricas dentro de casa, que muitas vezes não vaza fora, porque eu não vou nominar, ok? Mas, ô Barba, se eu resolver não pagar os impostos, eu compro mais 2 paquetás a cada 3 anos sem nenhum impacto no Flamengo. Uhum. Quem iria vir aqui lacrar o Flamengo, Barba, hoje em dia? Ninguém. Então, se o Flamengo não fosse cumpridor de suas obrigações, para você, o Flamengo seria muito mais forte e poderoso esportivamente do que ele é. No atual momento, sem dúvida. Mas nós cumprimos com todas as nossas obrigações. Uhum. Fiscais, trabalhistas, contratuais, comerciais, todas elas. Ok? Existe um arcabouço legal. Então o Flamengo pratica o fair play financeiro europeu, sem que isso tenha sido implementado Sim. no Brasil. No Brasil nós temos algumas regras, não é no nível do fair play financeiro de uma Premier League, ou de uma France League, da Ligue 1, ou da Espanha. Claro. Mas nós temos um arcabouço aqui. Dentro deste arcabouço que nós temos, que é um subconjunto do que acontece na Europa, o que está se propondo é ilegal, não é o BAP que está dizendo, é o que está escrito no regulamento da CBF, que todos nós assinamos e concordamos. E é o que diz o Código Civil Brasileiro, então não é o BAP dizendo que é ilegal. Está escrito no regulamento da CBF, está escrito no Código Civil Brasileiro. Se é Vasco, se é Palmeiras, podia ser Corinthians, Cruzeiro, Juventude, Grêmio, River Plate. Algumas coisas são possíveis e outras não. Então, qual é a alternativa hoje? A alternativa hoje é o seguinte: você só pode ter uma participação em um clube nacional. Você não pode disputar as mesmas competições, tendo participação. Mas a minha participação é minoritária. Você tem poder de influenciar nas decisões? Você não pode estar lá. É a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesto. Então, de novo, o Flamengo não está advogando nem defendendo nada que seja inconsistente com a maneira como nós nos posicionamos. Nós temos tido um tipo de atitude absolutamente coerente com o nosso discurso e com o que reza a lei. Quando a gente não está de acordo com a lei, o que a gente faz, Barba? A gente vem publicamente reclamar e trabalhar legitimamente para que a lei seja ajustada. Sim. O Flamengo não tenta trabalhar nos bastidores para conseguir, de uma forma X ou Y, escamotear o que é o marco e o arcabouço legal. Sim. Então, assim, você fala de torcedores de outros clubes, cara, assim, eu sou abordado por muitos torcedores de outros clubes que são simpáticos, tiram sarro, falam como torcedores, mas em algum momento falam isso que você falou: pô, você tiraria uma foto comigo, você grava um vídeo, tira uma foto com o meu filho que é rubro-negro, com o meu sobrinho que é rubro-negro, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão falando, nós vamos foder você, queremos acabar com vocês, mas pô, eu queria ter um dia... Então, assim, cara, eu não faço diferença entre nenhum torcedor, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. Acreditem, o presidente do Flamengo, ele é boleiro,
ele é torcedor, ele gosta de tirar sarro, ele gosta de brincar. Então, esse vídeo que aconteceu e que falam sobre essa história do Palmeiras, isso era numa festa dentro do Flamengo. Eu não deveria ter nem feito. 150 pessoas. Eu não deveria nem ter feito. Tá certo? Então eu estava cantando ali como se eu estivesse na minha casa. Ali era o BAP cantando. E na hora que... o presidente do Flamengo... Assim, se eu quisesse tirar a chacota de alguém, eu ia montar uma puta de uma banca com a Flamengo TV e ia fazer uma coisa muito maior. Lógico. Então, aquilo ali é um momento de alegria, de regozijo, que assim, da mesma maneira que os palmeirenses devem ter tido momentos iguais quando eles ganharam. Lógico. Todos Libertadores têm, com a falha do André. Lógico, todos têm. Né? Como eles brincaram quando contrataram o André. Mas eu acho que isso é o legal. Isso eu não tenho esse tipo de frescura. A gente entendeu? reclama que o futebol tá chato. Aí quando a gente traz o futebol pra raiz, ele tá chato? Então, assim, eu tenho amigos queridíssimos. Passei esse fim de semana com um amigo vascaíno queridíssimo, ele brincando comigo. Você quer atrapalhar o Vasco e tal. Cara, meu pai era vascaíno. Eu tenho um carinho natural pelo Vasco. A família do meu pai veio toda de Portugal e tal. Assim, eu não tenho esse sentimento que o rubro-negro de mais idade do que eu tem em relação ao Vasco. Entendeu? Então as pessoas acham que é contra o Vasco. Não é contra o Vasco. É pelo bem do futebol, é pelo bem do negócio do futebol. E vamos combinar, é facilmente resolvível. Sim, sem dúvida. É assim, é o que eu tenho brincado e dito o seguinte, cara, olha, hoje em dia você pode praticamente tudo. Você não está feliz com a tua mulher, não está feliz com Maria, quer casar com Joana, separa de Maria, casa com Joana, ninguém tem nada, não tem que dar satisfação. Lógico. Agora, você achar que você vai casar com Maria e que terças e quintas, sorrateiramente, você vai encontrar com Joana e que não vai ter consequências, vai ter consequências. Aguarde o processo. Não pode. Lógico, não pode. Lógico. Agora, esse devia ser o foco dos torcedores como um todo, inclusive de outros clubes. A gente falando de fair play financeiro e as pessoas discutindo esse tipo de assunto, é isso mesmo? Como é que faz? É muito... Então, assim, eu entendo que isso não é cabível. Então, vamos mudar o regulamento da CBF, tá certo? Então, pode tudo. E aí é o seguinte, gente, assim, Flamengo tem dinheiro também, hein? Flamengo tem dinheiro também. Eu compro o Vasco, Pedro. Se eu comprar clubes, se eu comprar outros clubes de menor expressão e tal, como é que o que diriam se o Flamengo comprasse 2 ou 3 clubes de menor expressão e fosse jogar contra eles? Barba, o que os demais clubes diriam? Com certeza. O que alguns dirigentes, homens ou mulheres, diriam sobre isso? Se fosse o Flamengo fazendo isso. Agora, vamos combinar. Assim, hoje você pode ficar em um clube só, é uma escolha que você faz, não precisa pedir autorização a ninguém, e ninguém tem nada a ver com qual que você escolhe ficar. Outra, você espera acabar o seu mandato e faz essa transação, também é absolutamente legal. Então, nós estamos discutindo por uma questão de timing. Enquanto você está casado com Maria, você não pode estar casado com Joana. Sem dúvida. Você pode namorar, pode fazer promessas, dizer que vai se separar. Por conta e risco seu, você pode fazer. Se deve ou não, são outros 500. Mas o BAP está dando conselhos amorosos aqui importantes. Pode fazer. Tem consequências. Tem consequências, certo? Então, cada cabeça uma sentença. O Flamengo não vai julgar as intenções dos demais clubes. Mas, em relação ao que diz o regulamento e ao Código Civil Brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que nos ouve, você tem um amigo conhecido, ou que entenda minimamente de direito, pergunta a ele. Não é o BAP falando. Então, muita gente viu o BAP. Não, por que você está falando isso? Não sou eu falando. Isso antes de mim, o Código Civil fala disso. O regulamento da CBF, que ninguém lê, fala disso. Não fui eu que criei esse regulamento. Verdade. Agora, mas eu estou contra o regulamento. Vamos trabalhar, vamos discutir então agora, para que no Campeonato Brasileiro do ano que vem o regulamento seja ajustado. Como a FIFA fez agora com as regras do VAR, com as regras de arbitragem, que vão ter que ser ajustadas no regulamento do Campeonato Brasileiro a cada ano, antes de começar o campeonato. Você pode fazer essa transação. Agora, vamos combinar do ponto de vista esportivo. Uma transação desse tamanho, dessa magnitude, com marcas desse peso e dessa relevância no futebol nacional, acontecendo durante uma competição, é isso mesmo?
Barba, se fosse o Flamengo, o que estariam dizendo? Flamengo quer tumultuar o campeonato. Lógico. Os caras estão achando que podem tudo, que vão mandar em tudo. Lógico. Mas eu não tenho a menor dúvida Disputar que estariam sozinho. dizendo isso do Flamengo. Quer disputar sozinho, não basta disputar com um clube só, agora quer disputar com dois. Alguém acredita que eles não vão mandar nos dois lados? Ou alguém tem dúvida? Você que está nos ouvindo, não precisa falar nada, reflita. Não, se fala vocês assim, não estariam dizendo Fala isso. assim que é engajamento. deixa engajar, presidente. É isso. Não, eu também acho. Mas aí, como é que você lida com você, claro, falando sobre essas questões, falando sobre Palmeiras e Vasco e tal, você gera também uma onda de ataques, inclusive dos respectivos presidentes. Né? A Leila, acho que a Leila falou disse que ameaçou processar você, o Flamengo. O Pedrinho também falou um monte de coisa aí recentemente. Aí como é que você lida com esse revés, digamos assim? Porque no final das contas, eventualmente vocês têm que sentar na mesa e discutir contratos, enfim, regulamentos de clube. Em algum momento vocês convivem, não é? Como é que você convive com isso? Eu vou dizer, absolutamente de forma natural. Absolutamente de forma natural. Uhum. Eu não quero ser amigo deles. Eles têm um papel institucional. Acho que eles também não querem ser meus amigos. E está tudo bem, eu vivo bem com isso. Eu não tenho nenhuma necessidade de ser amado por ninguém. Eles têm um papel institucional, eles têm que cumprir o papel deles, eu tenho que cumprir o meu. Enquanto eles estiverem defendendo suas instituições e não ferirem o regramento ou o Flamengo, está tudo bem. Uhum. Tudo bem. Agora, você que é torcedor, eu acho que você devia refletir o que o seu dirigente fala, ou o que ele falava e o que ele faz. Porque eu tento ser coerente com o meu discurso e a minha prática. Tá certo? Olha para os presidentes dos seus clubes e reflita se eles são isso. Não precisa dizer para mim nada não, só pensa aí você. Então eu vejo assim, enquanto eu tiver que sentar na mesa para discutir institucionalmente dentro de um conjunto de regras, nenhum problema de convívio. Nenhum problema de convívio. Qual é o sentimento que eu tenho a respeito dos dois? Nenhum sentimento. Nenhum sentimento. Sentimento eu tenho pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, uma paixão incomensurável pelo Flamengo. E pelos outros eu tenho respeito pelo que eles representam das suas instituições, respectivas instituições. Uhum. E é isso. Se tiver que discutir, sentar na mesa e conversar, nenhum problema de conversar sobre nada, nenhum assunto. Mas eu já estou expondo publicamente, dizendo publicamente, o que o Flamengo acha. O que é certo, o que não é certo, não é certo. Quem defende o que não é certo, boa sorte. Não vai mudar o que o BAF pensa ou que o Flamengo vai se posicionar. Sim, não, perfeito. E como é que você lida também com as questões, por exemplo, quando você fala sobre conflito de interesse, você, o Flamengo, todo mundo que fala, né? Mas, enfim, vem logo aquela questão, mas o Flamengo tem um conflito de interesse com o Fluminense no Maracanã. Como é que você vê isso? Uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte, eu estou te dizendo que eu lido muito bem com todas essas situações, mas agora tem uma que eu lido mal, com burrice. Eu lido mal com burrice. Eu tenho uma limitação enorme com burrice. Sim. Só para lembrar, não fui eu que falei. Não, mas isso é de uma burrice. Ou isso é burrice, ou é má fé. Porque, na verdade, é o Pode seguinte... ser os dois também. Pode ser uma combinação dos dois. Às vezes um blend, né, dos dois, né? Pode ser. Uma alquimia Sim. oportunística. Sim. Mas eu te diria o seguinte... É melhor ter um estádio só para você jogar 35 partidas por ano ou ter que dividir com alguém que bota mais 35 no mesmo gramado? O que você acha, Barba? Acho que é melhor... É melhor ser dono sozinho. Sem dúvida. Sem dúvida. Algumas coisas que eu decidiria sozinho, se eu fosse dono do Maracanã, eu tenho que sentar e conversar com o Fluminense. Sim. É melhor ou pior? É pior. Eu tenho uma concessão que eu tenho que prestar contas ao governo. Uhum. É melhor ou pior você ter que prestar contas sozinho ou ter que prestar contas por alguém que você tem que garantir que esteja fazendo tudo correto também? É pior. Sem dúvida. Então... Sem contar que o gasto do Flamengo é maior também, né? Então, é assim... O fato de ter um sócio com quem nós temos uma relação ótima, por sinal, que é o Fluminense,
e que foi desenvolvida com o tempo, tanto Flamengo como Fluminense tiveram que se ajustar e aprender a conviver na gestão do Maracanã. E isso acaba sendo bom para o futebol como um todo. Sim. Mas é muito mais confortável você decidir sozinho em relação à tua vida do que você ter que sentar com alguém e discutir. Ah, eu quero ir agora comer um churrasco e tomar um chopp. Porra, mas eu tenho que... Pô, Bap, vamos. Eu falo, olha, eu quero comer sushi agora. Sim. Porra, mas eu quero churrasco, mas vamos. É melhor você poder decidir sozinho. Lógico. Então, não existe uma vantagem competitiva, Sim. nem um conflito. É o contrário. Quando a gente tem reunião de conselho e eu tenho que sentar com o Matheus e eu perdi na véspera ou vice-versa, vocês acham que a reunião é agradável? Embora não tenha acontecido muito, né? Não, mas vamos combinar. Sim, lógico. Alguém vai ganhar. Lógico. Alguém vai Certo? ser campeão. Alguém vai ser campeão, exatamente, alguém não vai exatamente. ser. Então, é assim, Exatamente. é mais complexo e delicado do que as pessoas estão considerando. Então, isso aí é uma tolice, isso é um equívoco de premissa, ou por burrice ou por má fé. Sim, não, perfeito. Mas você recebeu algum processo já? Não? Não, Só bravatas. não, mas porque eu não sou bravateiro. Não, você não. Tô falando, as pessoas assim, falam e tal. gente, assim, as minhas opiniões, e elas são apenas opiniões, elas só têm relevância para mim. Sim, Eu, como presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo não tem opinião. O presidente do Flamengo, quando ele vem a público falar, ele tem que ter substância. Eu não posso ficar iludindo o torcedor, pelo menos é a maneira que nós nos posicionamos institucionalmente. sim. Ah, eu acho, eu não acho nada. Enquanto você não tem certeza, você não fala nada. Você sabe exatamente o que você espera, tem que estar muito claro que a gente pode fazer o que a gente quiser, tem que ter consequências. Sim. Então, eu tenho uma responsabilidade institucional pelo que a gente está falando. Agora, se alguém se sentir ofendido, ou julgar que eu fiz alguma coisa que não seja adequada, pô, sinta-se à vontade para agir. Pode me ligar, pode conversar comigo, pô, não é isso que você falou. Eu nunca deixei de atender quem me procurou para prestar esclarecimentos. Nesse caso específico, ninguém jamais me procurou para me esclarecer absolutamente nada. Talvez seja porque não seja defensável. Claro. E eles saibam que não seja defensável. E o que eu tenha dito deixou muito claro que, olha, eu não vou compactuar com nada que eu julgue ilegal ou ilícito. Eu não vou trocar refém na ponte com ninguém. Pronto, ó, você aprova essa coisa aqui e depois ali Toma lá a da gente... cá, né? Não, toma lá da cá. Não, isso não vai rolar com o Flamengo. Ah, pode ser, muita gente faz isso. De novo, não vou julgar. Flamengo não vai fazer. Não vai fazer. Perfeito.